Olá, galera do 8º ano. Estamos aí para mais uma aula, né? Mais uma aula nossa aí de ciências da natureza. E estamos continuando aquela revisão teórica dos assuntos da fisiologia humana, ou seja, do funcionamento do corpo humano. Tivemos da digestão, da respiração e agora vamos ter da circulação, tá? Comigo, o professor Ronaldo Costa, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Começando aí, apresentando a parte do sangue, que é uma das partes do sistema circulatório. Lembrando que o sangue, ele apresenta duas partes. O plasma sanguíneo, que é uma parte líquida, responsável por transportar diversas substâncias, nutrientes, resíduos celulares que as células lançam também ao sangue para serem levados até os órgãos de excreção, de eliminação desses resíduos, né? E os anticorpos também, né, são transportados através do plasma sanguíneo, assim como hormônios e outras proteínas. Na parte sólida, nós temos as células sanguíneas. Aí temos as hemácias, ok? Que transportam oxigênio, são as células mais numerosas do nosso corpo. As hemácias são células que, ao serem produzidas na medula óssea vermelha, elas logo em seguida perdem o seu núcleo, ficam mais leves para serem transportadas mais facilmente pela corrente sanguínea. E elas têm uma grande afinidade com o oxigênio e transportam então esses gases por todo o corpo, ok? Para liberar oxigênio para as células. Temos também as plaquetas, que são fragmentos de células, ok? Da medula óssea vermelha, principalmente dos megacariócitos, células que são fragmentadas e lançadas da corrente sanguínea, com a função de realizar a coagulação do sangue, ou seja, quando você tem um pequeno ferimento que começa a sangrar, normalmente você, após um pequeno tempo, 3, 4 minutos, ele para de sangrar. Ferimento pequeno, tá? Claro, quanto maior o ferimento, maior a extensão dos vasos sanguíneos rompidos, maior o risco, né, de sangramento, de hemorragia. E temos as células de defesa do organismo, que são os glóbulos brancos, leucócitos. Eles atuam principalmente englobando e digerindo corpos estranhos, fazendo o que é chamado de fagocitose, e aí matam os corpos estranhos dessa forma, vírus, bactérias ou qualquer outro tipo de corpo estranho. Agora, tem alguns que produzem anticorpos, são proteínas de defesa do corpo específicas para cada tipo de corpo estranho, cada tipo de antígeno, ok? Bem, no caso dos glóbulos brancos, nós vamos vê-los e vamos falar um pouco melhor da revisão de sistema imune, que é o sistema de defesa do corpo. Tranquilo? Bem, vamos lá então. Passando para o próximo slide, temos aí os vasos sanguíneos. Isso aí é outra parte do nosso sistema circulatório muito importante. É através dos vasos que o sangue circula. Diferente de alguns animais primitivos, que o sangue fica em cavidades do corpo, no nosso caso não. Ele circula o tempo todo dentro de vasos sanguíneos. Os 3 vasos principais são veias, artérias e capilares sanguíneos. Esses vasos, eles variam em relação à ao seu diâmetro, né? A distância interna entre suas paredes e também a quantidade de camadas e de células musculares em suas paredes. Por exemplo, as veias são vasos de grande calibre para facilitar o retorno do sangue
do corpo para o coração. Veia é todo vaso que leva sangue para o coração, ok? Seja o sangue arterial rico em oxigênio ou o sangue venoso, pobre em oxigênio. As veias, elas levam o sangue para o coração. Por isso, elas precisam ter um calibre maior para facilitar esse retorno, que muitas vezes, como o sangue que vem dos membros inferiores, tem que subir contrário à ação da gravidade. E aí precisa ter toda a facilidade do mundo para isso. As artérias são vasos que apresentam uma camada maior muscular. Tem algumas camadas de células e tem uma camada mais espessa de células musculares. Essas células musculares ajudam as artérias a poderem se dilatar e contrair-se, dependendo da pressão com a qual o sangue chega nesses vasos. E as artérias levam o sangue do coração para o corpo. Então elas recebem toda a pressão do coração, que é uma bomba, né, natural, que bombeia o sangue para todo o corpo através das artérias. Por isso elas precisam ser mais resistentes. E os capilares sanguíneos são os vasos sanguíneos mais finos que tem. Eles vão ficando cada vez mais finos até terem uma única camada de células. E aí permitir que o sangue que chega até eles, com nutrientes, com oxigênio, possa passar essas substâncias para as células através das suas paredes, de uma forma mais fácil, por serem muito finos, e com paredes formadas por uma única camada de célula para os mais finos. Da mesma forma, eles recebem dos tecidos das células os resíduos que são lançados no sangue para serem levados até os órgãos de eliminação, ok? Temos aqui também uma figura, né, nessa parte aqui do quadro, aonde nós temos a estrutura e a comunicação entre eles. Vejam que aqui nessa artéria em vermelho, né, o sangue circula, conforme ela vai se ramificando em arteríolas e depois em capilares, entra em contato com os tecidos para haver trocas de substâncias. Conforme recebem substâncias residuais, ureia, gás carbônico, vão seguindo e vão se juntando esses capilares. E aí formam as vênulas, que também ao se juntarem vão formar as veias, vasos de grande calibre, que vão levar sangue para o coração. Veja que a artéria aqui, ó, tá vindo sangue do coração para o corpo. Ok? Beleza. Bom, agora aqui a terceira parte do sistema circulatório, que é o coração. O coração, ele é, como eu falei, uma bomba propulsora de sangue. Ele recebe sangue e bombeia para partes diferentes do corpo. O coração, ele tem 4 cavidades, 2 átrios, a parte superior, aonde ele recebe sangue do corpo pelo átrio direito, em azul aqui na figura, e recebe sangue dos pulmões, sangue arterial, vindo lá dos 2 pulmões ao lado do coração. Esse sangue, ele passa para o ventrículo esquerdo, arterial, e o ventrículo esquerdo bombeia esse sangue para todo o corpo através da artéria aorta. Então ele recebe pelas veias pulmonares um sangue arterial, passando por veias, que está trazendo sangue dos pulmões para o coração. Então são veias pulmonares, uma para cada pulmão. Chega ao átrio esquerdo, esse sangue então é bombeado para o ventrículo esquerdo, e quando o ventrículo se contrai, para mandar para fora do corpo, mandar para fora do coração, desculpe, e para todas as partes do corpo, pela artéria aorta, existe aqui uma pequena válvula que se fecha, impedindo que o sangue retorne para o átrio, senão o sangue não iria circular. Então essa válvula é importantíssima, é a válvula bicúspide, chamada também de átrio ventricular, né? Ambas as válvulas dos 2 lados são válvulas átrio ventricular. Do lado esquerdo,
a bicúspide, tá? Ou válvula mitral, e do lado direito tem uma válvula entre o átrio direito e o ventrículo direito, que é a válvula tricúspide, também uma válvula atrioventricular. Permite que o sangue que vem do corpo pelas veias cavas chegue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, ou seja, o sangue venoso que entra no átrio direito, e aí esse sangue ele passa do átrio direito para o ventrículo direito. Na hora que o ventrículo se contrai, a válvula tricúspide se fecha, não deixando retornar pelo caminho de onde veio, do átrio direito. E aí o sangue é bombeado pelas artérias pulmonares, embora seja um sangue venoso, e é levado para ambos os pulmões, para que ele sofra hematose. E aí seja eliminado o CO2, recebe o oxigênio, o sangue retorna para o corpo pelo átrio esquerdo, o sangue vindo lá pelas veias pulmonares. Então, mais uma vez, ó, veias pulmonares, veias cavas levam o sangue para o coração, e artérias, aorta e artérias pulmonares levam o sangue para fora do coração, independente de ser arterial ou venoso, ok? Bom, esquema da circulação. A circulação humana, ela pode ser chamada de pequena circulação, tá? Ou circulação pulmonar, ou grande circulação, ou circulação sistêmica. Então vamos lá, ver qual é a diferença entre essas duas circulações. Claro, pequena circulação, tá? Que é a circulação pulmonar, é entre o coração e os pulmões, porque é só entre o coração e esses dois órgãos. O sangue venoso aqui do átrio direito, em azul, do ventrículo direito, aliás, ele sobe bombeado, indo para os pulmões, onde vai ocorrer a hematose. Aí o sangue volta para o coração, para o lado esquerdo, pelas veias pulmonares, um sangue arterial. Essa é a pequena circulação. Já a grande, esse sangue arterial que entrou no átrio esquerdo do coração, ele é bombeado para o ventrículo. E quando o ventrículo se contrai, ele é eliminado, mandado para fora pela artéria aorta. E essa artéria aorta, ela vai distribuir o sangue para todo o corpo, parte superior e inferior. O corpo vai ter o seu metabolismo sempre ativo, recebendo oxigênio, nutrientes, e as células produzem resíduos, excretas, inclusive CO2, e lança no sangue. Esse sangue venoso, então, volta para o coração pelas veias cavas, entrando no átrio direito. Essa é a grande circulação, porque é do coração com todo o corpo, ok? Bom, mudando aí agora, finalizamos a nossa aula sobre circulação, essa revisão teórica, ok? Que é muito importante para que vocês estejam com esses assuntos bem aguçados. Já tivemos aulas sobre esses assuntos, tivemos uma aula de exercícios e agora uma revisão geral teórica sobre a circulação humana. Espero que tenha sido proveitosa para vocês, para recordarem e fixarem melhor esse assunto. Grande abraço, até a próxima.